Hoje vamos falar sobre dicas de decorações que podem transformar o teu espaço. Tu já se perguntou quais são as tendências de decoração que estão ficando obsoletas? Sim, existem tendências que, embora sejam muito populares, estão ficando datadas. Fique comigo e aprenda como não errar na decoração do teu lar e a criar um ambiente que reflete o teu estilo pessoal, sem seguir tendências passageiras. Olá, eu sou a Paty, sou arquiteta e hoje eu vou te mostrar quais são os acabamentos populares que estão se tornando datados e que em breve deixarão de ser tendência. Se tu quer garantir um estilo que realmente funcione para tua casa, conheça o Sua Casa Decorada. Nesse curso eu ensino um método fácil e prático para decorar o teu ambiente do zero, totalmente focado na tua personalidade e no teu gosto pessoal, garantindo que a tua decoração nunca saia de moda. E claro, eu também compartilho muita coisa gratuita por aqui, então se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito para não perder nada. Agora vamos dar uma olhada nos acabamentos que tu deve evitar se tu quer ter uma decoração atemporal. O primeiro acabamento é a parede cinza, e aqui eu incluo tanto as paredes pintadas de cinza como também as paredes com textura de cimento queimado. Gente, teve uma época que o cinza ficou descontrolado. A gente usava cinza nas paredes, no piso, no sofá, nas almofadas, no tapete, nos utensílios, tudo era cinza. Só que daí os ambientes ficaram meio blé, tipo, ficou uma coisa meio triste, né? Claro, faz parte, as cores transmitem sensações, e daí quando tu tem um ambiente assim todo cinza, ele fica meio depressivo. E aí as pessoas começaram a se dar conta disso. Eu acho que até na época da pandemia isso veio forte, porque as pessoas começaram a ficar mais dentro de casa e perceberam essa energia, né, do ambiente e começaram a sentir necessidade de algo mais confortável, algo mais agradável, mais acolhedor, intimista, que trouxesse a segurança, né, para quando a gente está dentro de casa. Afinal de contas, a nossa casa é o nosso porto seguro. E daí começaram a surgir os tons terrosos que estão aí até hoje. E o cinza não deixou de ser usado. E é claro que essa parede cinza, essa parede com cimento queimado, ela faz sentido dentro de alguns estilos de decoração, por exemplo, no ambiente industrial, num ambiente rústico, porém precisa ter um equilíbrio, sabe? Precisa ter outros elementos que compensem a frieza do cinza para que esse ambiente não fique realmente esse ambiente triste. Só que o cinza foi usado em excesso, as texturas de cimento queimado foram colocadas em todos os lugares, até nos lugares em que elas não combinavam muito, em que não faziam sentido, e daí deu nisso, agora estamos cansados e ele está nos deixando sem muita saudade. Isso significa que tu nunca mais vai ver uma parede cinza ou com cimento queimado? Não. Porém, eles vão estar presentes somente nos ambientes em que faz sentido eles estarem, como essas decorações que eu mencionei antes, e sempre de uma forma mais equilibrada. Mas calma, se tu tem paredes cinzas, se tu tem cimento queimado na tua casa e tu sentiu que a vibe tá errada, tem solução. A primeira e mais óbvia é trocar a cor das paredes e pintar tudo, né? De um tom mais bege. Ou até mesmo, se tu gosta muito do cinza e tu quer manter essa tonalidade, existem cores que tem um cinza mais quente, sabe? Ele é cinza, mas ele não traz essa frieza para o ambiente. Tem uma cor da Souvenir que se chama Calopsita, que eu amo, e é ótimo para pintar assim no lugar do branco, sabe? Porque ela tem um tonzinho de cinza, mas é esse cinza neutro, não é um cinza frio. E dependendo de como bate a luz, tu fica até na dúvida, sabe? Se é um tonzinho de bege, um tonzinho de cinza, ela é muito bonita, eu já usei muito nos meus projetos. Se tu tiver uma parede de cimento queimado e tu perceber que ela não está fazendo sentido ali na tua decoração, tu pode trocar esse revestimento por outra coisa. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu dei dicas de revestimentos fáceis e rápidos que tu consegue fazer ali na tua casa sozinho, dá uma olhadinha depois. Então tem essa possibilidade. E se tu tem todas as paredes pintadas de cinza, mas tu não quer trocar, né, ou não pode trocar tudo de uma vez só, tu tem a opção também de mudar a cor de uma ou outra parede, criar uma parede de destaque, e aí ir mudando a tua casa gradativamente, aos poucos. Outro acabamento que todo mundo usou e que pra mim já foi, é o espelho orgânico. Foi usado em todo tipo de projeto, sozinho, em cima de aparadores, né, ou espelhos grandes de corpo inteiro. Foi utilizado também em conjuntos, em duplas. Enfim, a gente viu o espelho orgânico por todos os lados. Porém, eu acho que agora ele já tá saturado e logo logo ele vai deixar de ser tendência. É porque cansa, né, gente? Principalmente quando é uma forma diferente e a gente vê em muita quantidade, daí começa a enjoar um pouco, começa a não ser tão legal e a gente sente necessidade de ver coisas novas, coisas diferentes. Então é normal que as coisas passem. Mas se tu tem um espelho orgânico na tua casa, se tu tem um estilo de decoração que combina com isso e tu é feliz com ele,
não se abale, tá? Continua ali com o teu espelho orgânico. Essa dica é para quem está começando a decorar agora, ou para quem está querendo repaginar a casa, quer ficar por dentro do que está sendo utilizado. E se tu quer fugir daquele modelo de espelho retangular, tradicional, mas não quer cair no orgânico, eu vou te dar algumas opções. Tem o espelho redondo, que sempre vai ser utilizado, que a gente nunca vai cansar dele. Tem os espelhos que são retangulares ou quadrados, mas que tem as bordas arredondadas, também é um espelho atemporal que tu vai poder utilizar sem se cansar. E daí a gente tem aqueles espelhos com formas diferentes, por exemplo, atualmente está sendo muito utilizado aquele espelho que é arredondado nas duas bases, sabe? Quase formando uma elipse. Também tem aquele modelo de espelho que é um arco, que é arredondado só na parte de cima. Só que eu acho que esses espelhos, eles com o passar do tempo vão ser o novo espelho orgânico, sabe? Eles também vão acabar sendo passageiros. Eu acho que vai durar ainda por muito tempo, porque é uma tendência mais recente, porém, eles não são atemporais. Daí o que eu te indico para utilizar no lugar desses espelhos, se tu quer uma coisa mais duradoura, é utilizar os espelhos de modelos clássicos, que podem ter molduras trabalhadas ou não. Pode ter uma linguagem mais atual, sem moldura. Eu até já indiquei num vídeo aqui, onde eu indiquei produtos para vocês, um espelho que tinha uma forma que lembrava um espelho clássico, mas na borda dele, em vez de ter uma moldura, ele tinha uma faixa de couro, era super minimalista. Então tem aquele formato diferente, não é óbvio, e dá para ser atual do mesmo jeito. Outra decoração que está ficando datada, e daí aqui tem gente que pode ficar um pouco chateada, mas é uma realidade, é o painel ripado, principalmente o amadeirado. E daí eu tô falando do painel ripado para revestir paredes, tá? Aquele painel que é utilizado para criar grandes blocos, às vezes para fazer um painel atrás da televisão, e não do painel ripado do forro. Porque no forro, eu acho que ele é sim atemporal. Afinal de contas, a gente já usa há muito mais tempo aquele forro de madeira de tabuinhas normais, né, com encaixe macho e fêmea, e daí o ripado eu vejo só como uma variação disso, sabe? Mas a madeira ali, trabalhadinha no forro, já é uma coisa que a gente está acostumado por causa do tradicional forrinho de madeira. Só que na parede tá ficando datado porque tá cansativo, porque as pessoas colocaram um painel ripado em tudo. De novo, não sabe o que fazer, bota um painel ripado. Foi que nem o cimento queimado, não sabe o que fazer, bota um cimento queimado. E daí fica cansativo, né? A gente precisa de coisas diferentes, de estímulos diferentes, e é natural que isso aconteça. E eu falei aqui que no forro continua, mas quando é só no forro, tá? Porque também teve uma coisa que foi muito feita de utilizar o ripado no forro e na parede, formando tipo um L, sabe? Daí isso aí também já vai ficar datado. Então, se tu gosta de ripado e tu quer colocar ele na tua casa, eu indico que tu utilize de formas diferentes. Por exemplo, dá para utilizar um ripado branco, sabe? Que daí fica mais como um detalhe, não fica uma coisa tão carregada, é menos marcante. Dá pra te utilizar um shiplap, mas daí eu recomendo também que tu utilize um shiplap mais dinâmico, assim, que tenha um espaçamento maior, de repente até alguma coisa que não tenha um ritmo muito definido, sabe? Que tenha espaçamentos diferentes, porque senão, com o passar do tempo, o shiplap também é uma tendência, assim como o ripado, em algum momento ele vai começar a ficar datado. Mas se tu tem uma coisa menos óbvia, menos marcante, é mais difícil de enjoar e acaba se tornando até um diferencial com o passar do tempo. E se tu quer aquele ripado tradicional, amadeirado, tu pode utilizar ele nos móveis, sabe? Que daí não pesa tanto. Tu pode utilizar num rack da sala, por exemplo, ou até mesmo num móvel solto, que daí eu acho até melhor. Porque num móvel solto, que não é uma coisa fixa, sabe? É mais dinâmico, ele envelhece melhor. Outro acabamento que está se tornando datado são as bancadas de porcelanato. Todo mundo usou bancadas de porcelanato porque, enfim, parecia incrível, custava menos do que uma pedra natural, era resistente à temperatura, era resistente à abrasão, parecia um sonho, né? Só que daí, com o passar do tempo, depois que as bancadas foram feitas e as pessoas começaram a usar, a gente começou a perceber alguns problemas. Por exemplo, na cozinha, especialmente, a bancada de porcelanato não é tão resistente quanto parece, porque apesar de ela ter a superfície dela resistente, as bordas não são. E quando as bancadas de porcelanato estão sendo cortadas, as bordas são cortadas a meia esquadria, que a gente chama, para ter aquele encaixezinho perfeito. E daí, esses cantinhos ficam super frágeis. Então, na cozinha, por exemplo, aonde tu mexe com travessas, com panelas que são mais pesadas, qualquer esbarradinha que tu dá assim no canto, sabe?
ela já lasca. Tem também alguns outros problemas em função da porosidade dessas bordas, porque ela não é porosa em cima, mas nas laterais ela é, e daí acaba absorvendo água ali, dependendo da situação, acaba criando lodo nas emendas, exige uma certa manutenção de tempos em tempos, enfim, a gente percebeu que não era uma coisa tão boa assim. Por isso, se tu quer ter a textura do mármore nas tuas bancadas, o ideal é que tu utilize o próprio mármore. Tem o mármore dolomítico, que ele é mais resistente, então ele é mais adequado para ser utilizado nessas superfícies da bancada da cozinha, por exemplo. E ele tem texturas lindas. Ou então, se tu quer um custo-benefício melhor, se tu não tem tanto valor para investir, tu pode optar por um granito, que é uma pedra natural que vai te trazer também muitos benefícios e tem um acabamento bonito. Tu tem opções de granitos ali que tu consegue trabalhar com eles e ter um resultado atual. Outra opção é fazer o tampo da tua bancada em inox. Esses acabamentos metalizados surgiram como uma tendência em 2024 e provavelmente eles vão continuar e vão aumentar aí nos próximos anos. Fica super bonito, dá um visual também bem contemporâneo, tu consegue até fazer uma borda super fininha ali na bancada se tu quiser com o inox, e dá para te utilizar todo o tampo nesse material, ou tu pode, por exemplo, escolher um MDF que tu acha bonito e fazer a maior parte da bancada com esse MDF e utilizar o inox somente na parte da área molhada. Também é uma opção mais econômica até para ser feita. Claro, depois a gente tem várias outras opções de pedras que podem ser utilizadas, que são resistentes, mas como a função do porcelanato era utilizado por causa do custo, tô dando opções pensando também nessas faixas de valores, coisas que podem ser usadas para quem investia no porcelanato por causa do valor. E o outro acabamento que eu quero falar aqui para ti, que tá ficando datado, tá se tornando obsoleto, é aquele perfil de LED que começa na parede e termina no teto, sabe? Ou começa no teto e termina na parede, não sei, depende do ponto de vista. Mas esse tipo de iluminação tá muito datada, eu não aguento mais ver. Principalmente quando utilizam vários perfis, sabe? Fica muito sobrecarregado. É muito mais bonito utilizar uma arandela, por exemplo, que traz uma iluminação indireta. Se tu gosta dessa coisa minimalista, linear, dá para te utilizar uma arandela. Tem uns modelos hoje bem legais que eles jogam a iluminação para a parede. Então, quando tu olha, tu vê ali aquele perfil com o acabamento da arandela e a iluminação vem por trás. Fica bem mais suave, bem mais bonito. Dá também para te utilizar uma iluminação oculta atrás de algum elemento decorativo que tu tenha. Daí tu tem aquele efeito da luz que é bonito, sem ficar uma coisa pesada, sobrecarregada. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, seja porque tu aprendeu alguma coisa com ele, ou porque ele serviu como entretenimento, como companhia, deixa o teu like e compartilha ele com aquela pessoa que tu sabe que também gosta de cuidar da casa. E lembrando, gente, que datado significa que esses acabamentos acusam serem de uma determinada época, ou seja, eles não são atemporais. Isso não significa que tu não deve utilizar eles na tua casa se tu gostar e se isso fizer sentido para ti. Agora, se tu quer saber quais itens de decoração são atemporais, assiste esse outro vídeo aqui, porque lá eu te conto tudo o que tu precisa saber para ter uma casa sem data de validade. Até a próxima, tchau!